Eu vou convidar também o Alcides dos Santos Ribeiro, que é o presidente da Federação das Associações de Aposentados do Estado de Mato Grosso do Sul. Um agrave grande, senador, que eu gostaria também de denunciar nessa audiência. Os maiores devedores da Previdência Social são as entidades públicas. É o próprio governo que não faz os repasses para a Seguridade Social que deve fazer. Então a gente tem que acompanhar de perto isso. O aposentado, eu acho que a COBAP está acompanhando isso e não dá certo. Nós temos que estar atento. Essa desoneração é o primeiro degrau, depois da malfadada apresentação do projeto da reforma tributária, que vai desmontar o orçamento da Seguridade Social. Então, se nós ficarmos quietos agora, aceitar essa desoneração, sem fazermos nada, como vem, aí, como disse o senador na abertura da sessão, se tem o compromisso de pagar aos aposentados, se tem o compromisso de fazer a saúde, de fazer a assistência social desse orçamento, como que nós vamos deixar de arrecadar isso? Ah, mas a lei autoriza e diz que o governo tem que repor o valor da desoneração. Não repôs nenhuma até hoje. Como tudo que ele fica de repor, ele não repõe. Então, verdadeiramente achatar e fazer com que o idoso não tenha aquela vida que ele planejou. Alcides, mais uma vez, se tiver alguém de pé, tem lugares aqui, as cadeiras estão aqui, todos poderão ficar sentados. Acabamos de assistir agora, através da Lei 12.663, novamente embutido lá no seu artigo 9º, a contribuição, o direito, concedido o direito aos ex-jogadores da seleção brasileira de se aposentarem com o teto, coisa que nenhum trabalhador quase consegue, contribuindo. 35 anos de contribuição não consegue o teto porque é 90% da média. Agora vem aí embutido numa lei da Copa conceder gratuitamente o teto e dizendo na lei que tem que ser a Previdência Social a mantenedora desses benefícios. E caso o jogador já tenha falecido, vai para os seus dependentes. Então, nota, fazer cortesia com o dinheiro dos outros. Se tivesse sobrando, se esse orçamento tivesse sido muito bem administrado, teria recursos para fazer essas caridades, vamos assim dizer. Mas não tem. E está achatando, está tirando da nossa aposentadoria, do nosso direito, nós que contribuímos, para fazer caridade para os outros. Use assistência social, se quiser. Não precisa usar a Previdência. Aí usa recurso do Tesouro e não recurso da Seguridade Social. Mas não. Para fazer isso, eles têm que usar recursos da Seguridade Social. Eles têm que tirar dinheiro do valor dos benefícios previdenciários. E o aposentado, o idoso, é que vai se virar com a sua família ou abrir um bico para trabalhar de novo. Auxílio né? família de previdenciário tem um valor maior do que o salário mínimo. 900 Esse aí é outro assunto que estava logo aqui na frente. Esse auxílio reclusão também, que eles defendem. Para que pagar auxílio para manter marginal na cadeia? Para quê? Aí eles dizem assim, não, mas é a família que não tem culpa. A família também usufruiu da renda do marginal. Renda ilícita, diga-se de passagem. Então, o Brasil não tem que privilegiar a marginalidade, e sim a honestidade do seu trabalhador. Nós temos que ser um país honesto, de gente honesta, não de gente desonesta. O desonesto, se ele for preso, ele vai cumprir a pena dele. Nada contra ele quando ele sair, pode ser acolhido, cumpriu a pena, tudo bem. Mas agora ficar pagando para ele ficar lá na cadeia, eu acho um absurdo. A gente tem que olhar isso também, senador, antes de mexer isso. Eu quero dizer aqui que eu não estou fazendo crítica específica à nossa presidente,
E não estou sim fazendo uma crítica ao executivo, de uma maneira geral. Aí entra os ministérios da Fazenda, do Planejamento, todo mundo que está lá para planejar, porque o idoso, o aposentado brasileiro já não aguenta mais essa discriminação feita contra ele. Ou ele pertence à sociedade brasileira ou então não pertence. Se pertence, ele tem todos os direitos. Então a gente tem que trabalhar em cima. A Constituição diz que a lei é igual para todos, então que seja igual para todos. Falta colocar também, falta esse desconto que se criou para o aposentado. Será que é para manter a pensão da mulher, que ele paga a aposentadoria dele, quando ele se aposenta fica pagando para a mulher ter direito? Isso foi criado agora, 11% de desconto. Como disse o senador Maria, o governo são outros tamanhos das ruas. Então, eu acho que nós temos que ir para as ruas. Essa é a minha opinião, e não abra mão disso. Agora, muito bem, vamos fazer o seguinte. Primeiro, cumprimentar os dois companheiros que falaram. Então, nós vamos tentar manter aqui, porque todo mundo vai poder usar a palavra tranquilamente, ou do plenário ou daqui. Quando o convidado terminar de falar, nós vamos abrir no final um segundo momento para o plenário, para que o plenário possa falar, e na hora de falar é bom dizer o nome. Inclusive reafirmando aí algumas posições que vocês já colocaram, que não há discordância, não de minha parte. Nós temos que resolver essa questão do aposentado. Eu não tenho nenhuma dúvida. O governo do presidente Lula e da presidenta Dilma fez muita coisa, mas não resolveu a questão dos aposentados. É uma dívida que a gente tem com os aposentados, com os pensionistas, do reajuste real e do fim do fator previdenciário. Por isso, meus cumprimentos, se vocês estarem aqui, batendo nessa tecla, tem que resolver essa questão. Continuando, senador, estava dizendo que não estou fazendo uma crítica à pessoa de nossa presidente. Aliás, respeito muito, porque eu acredito... Eu, inclusive, não estou fazendo crítica a ninguém, estou defendendo causas, vocês também defendem causas. Exato. E então, só vamos parar de falar no dia que atenderem. Enquanto não atender, pelo menos deem o direito de reclamar, que é o que você está fazendo e que eu também estou fazendo. Se nem reclamar a gente não puder mais, então é abrir mão dos nossos mandatos e todo mundo para casa. Se nem poder falar a gente não pode mais, daí vamos abrir mão do mandato. E vamos todo mundo para casa, tanto vocês como eu. Por isso que eu acho que está correta essa presença aqui, em massa, das entidades e dos sindicalistas também, exigindo o reajuste real para os aposentados a partir de 1º de janeiro e o fim do fator previdenciário. Então, vai lá, meu amigo, continua. Até porque, senador, se eu fizesse crítica a uma pessoa somente... Oi, pode falar? Claro. Oi, se eu fizesse crítica a uma pessoa somente, eu estaria sendo injusto. Porque não é só o executivo que está conivente com essa situação dos aposentados. O legislativo também, porque eles aprovam tudo que vem do executivo. Então é conivente. Com a maioria. Você vê aí que prometeu votar o fim do fator previdenciário logo após as eleições. Mas se a gente parar para pensar, isso já vem enrolando há anos. Há anos que isso vem sendo enrolado. Agora fez uma promessa após a eleição, agora já está falando que vai ser 2013. Daqui a pouco é depois das eleições de 2014. Vai enrolando, vai enrolando. E o coitado do aposentado vai morrendo, vai substituindo e não consegue. Para finalizar, senador... Eu quero deixar claro que nós, aposentados, somos pessoas humanas. Nós trabalhamos, nós contribuímos e nós não somos peso para uma nação. Porque nós fizemos caixa para nós termos a nossa aposentadoria. Nós não dependemos do trabalhador de hoje para fazer caixa para nós, não. Nós fizemos a nossa caixinha para nós termos a nossa aposentadoria. Não temos culpas se o executivo se apropriou indevidamente desse dinheiro para fazer frente às suas despesas, aos seus investimentos. Hoje nós estamos mais frágeis, fragilizados pela idade, fragilizados porque nossos movimentos não são iguais àqueles que a gente fazia com 18 anos de idade, com 25 anos de idade. Mas nós continuamos sendo humanos. Não somos peso, como eu voltei a falar. Só apenas somos idosos. E temos esperança de que com essa audiência a gente vai abrir os corações e a mente, tanto do legislativo como do executivo, para fazer pensar um pouquinho mais que envelhecer, eles também um dia vão se envelhecer.
Eles têm um privilégio de ter salários grandes, de ganharem bem, fazer uma caixa, construindo um patrimônio que vai fazer com que o envelhecimento deles seja realmente saudável. Mas o trabalhador brasileiro, aquele que trabalha com uma britadora na mão, aquele que trabalha com uma enxada na mão, esse não tem como fazer poupança. Porque o que ele ganha no final do mês é para pagar o que ele comeu. E não sobra nada para ele poupar. E agora nós estamos aqui tentando derrubar o fator previdenciário e pensamos em fórmulas mágicas de manter esse trabalhador na ativa. Esse é um problema sério, porque o trabalhador do pobre, o filho do pobre começa a trabalhar aos 15 anos, 16 anos, mesmo que seja contrário ao ECA, que eu também sou contra o ECA, quando proíbe esse trabalho de 15, 16 anos, eu acho que tem que trabalhar mesmo, porque é aí que se constrói um homem. Mas o trabalhador, o filho do rico, ele vai numa faculdade, ele só entra no mercado de trabalho com 25, 26, 27 anos. Então a fórmula 95, 85 vai beneficiar quem? O filho do rico, que vai trabalhar aos 35 anos exatos e vai, somado à sua idade, que ele começou a trabalhar já com uma idade mais avançada, ele vai atingir o fator, essa fórmula. Agora, o trabalhador, o filho do pobre, não. Por ele começar a trabalhar cedo, a hora que ele completar os 35 anos de contribuição, ele ainda vai estar com 50 e poucos anos de idade, aí a fórmula quer que ele chegue aos 65. Ele vai ter que contribuir com mais 10 anos. 10 anos a mais de trabalho, aquele trabalhador que trabalha no serviço pesado, que se desgasta no exercício da sua profissão, enquanto os demais, que teve oportunidade de cursar uma faculdade, vai trabalhar um período bem menor e já vai conseguir a sua aposentadoria. Então a gente tem que pensar nessa fórmula também, que se pensa para substituir o fator previdenciário. Então eu espero que nessa audiência, os deputados, os senadores, o executivo, olhe mais para os idosos e que faça justiça. Faz justiça regulamentando logo o artigo que cria o Fundo da Seguridade Social, que eu ouso aqui, senador, dizer o Banco da Seguridade Social, para administrar esse orçamento, tirando esse orçamento da mão de políticos. Porque todos os políticos que entram para administrar alguma coisa, o senhor pode contar que vai ter corrupção, vai ter desvio, vai ter alguma outra coisa. Então nós temos que colocar a administração quadripartite em cima desse orçamento da Seguridade Social. Que vote logo o índice previdenciário embutido no 4434, que está lá, que também está dormindo, aprovado por unanimidade pelo Senado Federal, a Câmara engaveta e não vota. Como se eles fossem dono do Brasil. Não é, o Brasil é nosso, gente. Eles estão exercendo o mandato deles para o bem de um partido que está no poder. Eles tinham que exercer o mandato deles para o bem do povo brasileiro, e não para o partido. Eu diria que nem do bem do partido. Faz mal para o partido não votar o fator. Se pensarem no partido, tem que votar o fator e acabar com esse reajuste aí. Exato. A Câmara tem que votar os projetos. Você falou bem, eu vou aqui insistir. Se a gente critica o Executivo, tem que criticar sim também o Legislativo, que não cumpre a sua parte. Se votasse na Câmara, o que o Senado já votou, estava garantido o reajuste integral para os aposentados e o fim do fator, e a Câmara não vota. E você falou correto. Fico dizendo que é 2011, 2010, 2009, eu estou voltando para trás, 2008, mas não vota porque não quer. É só botar na pauta, é só votar. A Câmara tem que votar. Nós não podemos aqui dar desculpa para a Câmara. Não. Eu estou falando ao Rio para todo o Brasil. Eu não dou desculpa para a Câmara, não. A Câmara tem que votar. Cada homem, cada mulher lá é independente, tem consciência do crime que o fator está fazendo ao Brasil e o não reajuste dos aposentados. A Câmara tem que votar, não tem que levar a Câmara aqui de bonzinho, não. A Câmara tem que votar. Eu estou explicando, o senhor está entendendo? Eu aprovei aqui, por unanimidade, o fim do fator e o reajuste integral para os aposentados. E a Câmara não vota. Que vote os projetos que o Senado aprovou. É só isso que eu peço. Não vota porque não quer. Tem dinheiro, tem verba no orçamento. Exato. Não venham com desculpa porque não tem desculpa. Esperamos que o fator previdenciário seja extinto
não só extinguir o fator previdenciário, mas que o efeito dele seja retroativo para resolver o problema dos aposentados que foram atingidos por eles. Porque senão nós não estaremos fazendo justiça. Espero que faça justiça mais uma vez, senador, porque nós temos aquele veto do aumento de 2006, que ainda não foi votado ainda. Quer dizer, aprova-se nas duas casas, por unanimidade praticamente, o executivo. O executivo veta e as duas casas ficam quieto. Estou acabando, senador. Estou acabando. Falta só um parágrafo. Tem... Quer dizer, a Câmara que demonstrou... Só lembrar, você já usou 40 minutos, é 10 para cada um. É 10 e todos querem falar. Tem um monte de gente para falar aí. É que nós temos muita mágoa... Não, mas depois vai ter o debate, Nós temos muita mágoa... Se puder concluir agora, eu passo a palavra para os outros. Depois eu vou montar mais 3 mesas e ainda vou passar a palavra para o plenário. Senador, eu vou atender Vossa Excelência e vou concluir. Muito bem. Deixando a palavra para outras pessoas. Muito bem, parabéns pela fala aí do Alcides. O Alcides que falou muito bem. Eu sei que todos teriam aqui, se desse a palavra, o direito a falar 1 hora cada um. Mas como nós temos um limite para concluir a agenda, então eu peço que cada um ficar no máximo, eu dou 10, dou mais 5 e dou mais 5.